Oi, amores. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar mais uma modelagem. Nós vamos fazer essa modelagem hoje da Glória Maria. Vamos ter de novo a presença da Francilene como convidada. E nós vamos compartilhar aqui com vocês um pouquinho da vida da Glória Maria, um pouco das suas frases, dos seus posicionamentos. Vai ser bem interessante. Em muitos momentos eu fiquei bem emocionada com a história dela. Uma mulher de fibra, uma mulher forte, uma mulher livre. Vamos aceitar aqui a Francilene. Oi. Oi, olá, tudo bom? Tudo bem. Hoje eu botei um filtrinho para ficar com mais luz. E aí, tudo bem? Tudo bem. Beleza. Tá afinada aí para falar da Glória Maria? Sim. Falando aqui com as pessoas que foi uma modelagem, não sei se isso aconteceu com você, Francilene, mas em algum momento eu me emocionei, sabe? Em algumas entrevistas, fiquei bem emocionada, assim, com algumas falas dela, até com a própria história dela, né? Uhum. Então, a gente vai falar então da Glória Maria, um pouquinho da biografia dela, do estilo de vida dela, do posicionamento dela, enfim, algumas pesquisas aqui que eu fiz, a Francilene vai complementar. Então, a gente vai começar aqui com a biografia da Glória Maria, que tem como nome Glória Maria Mata Silva. Ela foi uma jornalista, repórter e apresentadora na televisão brasileira. Foi considerada um dos maiores símbolos do jornalismo brasileiro. Foi a primeira repórter a realizar matérias ao vivo e a cores na TV do Brasil. Ela nasceu no dia 15 de agosto de 1949, em Vila Isabel, aqui no Rio de Janeiro. Faleceu agora em 2 de fevereiro, com 73 anos. Ela tem 2 filhas adotivas, uma se chama Laura e a outra se chama Maria. Ela recebeu alguns prêmios em 2011, em 2012, em 2013, e ela teve como causa morte um câncer de pulmão com metástase no cérebro. Foi graduada em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, foi princesa do bloco carnavalesco Cacique de Ramos na década de 60, e de acordo com o Bira, presidente, ela conseguiu seu primeiro emprego quando foi, junto com o bloco, apresentar-se no programa do Chacrinha na TV Globo. E aí, após a apresentação, ela conseguiu um estágio na emissora. Então, lá nos anos 70, ela foi efetivada no departamento de jornalismo de sua primeira reportagem. E foi sobre a queda do elevado de Paulo de Fronten em 1971. Não demorou muito, ela se tornou âncora da emissora, apresentando, então, vários programas jornalísticos, como a RJTV, Jornal Hoje, o Fantástico. Depois ela se tornou conhecida pelas reportagens especiais e viagens que fez a lugares exóticos, como, por exemplo, o deserto do Saara e a Palestina, dentre outras viagens. Ela fez entrevista com grandes estrelas, como Michael Jackson, como Freddie Mercury, Madonna, Mick Jagger. Inclusive, ela fez essa entrevista com Michael Jackson quando acompanhou as gravações de um clipe no Morro Dona Marta, aqui no Rio de Janeiro. E um outro momento especial da sua carreira foi o seu encontro, por acaso, com o poeta Carlos Drummond de Andrade, no Rio de Janeiro, do qual resultou aí em uma entrevista na véspera do Natal, em 1984. Em 2010, ela ficou
como repórter especial do programa Globo Repórter. E um pouquinho da vida pessoal, né? Em uma entrevista à revista Quem, em 2003, ela relatou ter tido vários relacionamentos amorosos. E nessa mesma entrevista, ela afirmou que se casaria em segredo 5 anos antes, em uma cerimônia civil, testemunhada apenas por poucos amigos, e não revelou quem havia sido o noivo. E em 2009, ela adotou as meninas, né, soteropolitanas, Maria e Laura, que conheceu durante visitas à organização de auxílio fraterno no bairro de Caixa d'Água, em Salvador. Em 2019, ela passou por uma cirurgia para retirar um tumor cerebral, que posteriormente se revelou maligno. E meses após a cirurgia, ela declarou em entrevista que prosseguia o tratamento do câncer. E agora, em dezembro de 2022, ela foi internada no hospital Copistar, aqui no Rio, para tratar um câncer de pulmão, e o que acabou gerando metástases no cérebro, e nos últimos dias o tratamento não surtia mais efeito. Foi aí que, então, ela não resistiu. O corpo dela foi velado e cremado no crematório e cemitério da Penitência do Rio. Ela falava idiomas, em uma entrevista à revista Forbes, em 2020. Ela contou que dominava 2 idiomas, como o inglês e o francês, e arranhava o espanhol e o italiano. E ela disse: qual o problema? Eu sou brasileira, então eu sempre consigo me comunicar com todo mundo, seja na Sérvia, seja no Oriente Médio. Dos 193 países soberanos, porque nós temos mais 2 países que são observadores, como a Palestina e o Vaticano, ela viajou para aproximadamente 163 deles, segundo uma entrevista a altas horas que ela deu em 2019. Em relação à alimentação dela, ela tinha uma alimentação especial. Ela costumava fazer um jejum 2 a 3 vezes ao ano, tomando apenas pílulas com elementos antioxidantes. E ela fez um jejum de 10 dias apenas com líquidos e pílulas nutricionais, né, como ela chamava, e ela relatou isso porque ela teve uma pancreatite aguda e quis fazer esse jejum para desintoxicar o organismo. E ela tomava 80 vitaminas por dia, ela relatou isso numa entrevista a Jô Soares em 2014. 35 ela tomava pela manhã de uma vez, depois umas 20 à tarde e mais outras 20 à noite. E ela dizia: eu tomo o abecedário inteiro. Às vezes eu encho um pires ou um potinho com elas e virava de uma vez e eu me sentia a Mulher Maravilha. Ela dizia que não era muito fã de malhar, não era a praia dela, então ela tentava fazer pilates 3 vezes por semana. E algumas frases dela, né, algumas bem interessantes sobre liberdade, sobre racismo, sobre julgamentos, sobre ser pioneira. Ela disse o seguinte, ela disse assim: eu sempre digo que a minha família é uma família de mulheres. As mulheres são mais presentes, são mais fortes. E as 2 mulheres mais importantes da minha vida foram a minha avó e a minha mãe. Mas a minha avó, ela era a matriarca, a fortaleza da família. Ela morreu com 104 anos e nunca deixou eu deixar de ser livre. Isso que é importante. A maior preocupação dela era com a minha liberdade. E é por isso que eu sou, até hoje, uma leoa livre. Ninguém me acorrenta, graças à minha avó. Então, a liberdade da avó e a força da mãe guiaram o caminho da Glória Maria, e agora esse legado ancestral permanece vivo em suas filhas. Ela disse, das filhas dela, né? Ela disse: elas são meninas preparadas emocionalmente pela mãe
e intelectualmente também. Então, elas vão começar a abrir mais caminhos ainda do que eu. Em relação ainda isso, a liberdade e amor, ela disse, a minha avó me ensinou assim, você tem que ser livre, não tem que se preocupar e nem procurar marido, nada disso. Tem que buscar a sua liberdade da alma. E ela disse que falou em um podcast que já namorou 5 ao mesmo tempo e todo mundo ficou chocado. Mas a verdade é essa, disse ela. Só que naquela época, era uma época que não tinha internet, não tinha rede social, então a gente vivia e ficava preocupado com a vida dos outros. Não estou nem aí, eu vivo, sou livre. Se eu ficar preocupada com isso, a essa altura da minha vida, eu vou ficar maluca. Ela disse isso numa live no Instagram. Em relação ao racismo, ela disse, nada blinda preto de racismo, ainda mais a mulher preta. Nós somos mais abandonadas, discriminadas, você tem que aprender a se blindar da dor. Se você for esperar o blindamento universal, você está perdida. Ela disse isso no Roda Viva. Então ela falou, quando eu comecei a apresentar o Fantástico, eu recebia cartas dos telespectadores e dizia, como você, uma negra, está apresentando um programa? Esse lugar é de brancos. E aí eu tinha que olhar aquela carta umas 10, 15, 20 vezes e não era um podcast de internet, um post de internet, não tinha como apagar. Não tinha ninguém que fosse brigar por mim. Aí eu aprendi a enfrentar e nunca suportar. Dizia na cara das pessoas qual era a intenção delas quando algo desse tipo acontecia. E no meu tempo era eu, meu espelho, minha resposta, minha vontade. Essa foi uma entrevista para Marie Claire. Isso me lembrou um pouco, Francilene, quando o André Fernandes falou bem sobre essa questão das pessoas bem resolvidas, né? Ele disse que a grandeza mora dentro das pessoas bem resolvidas. Isso era um pouco, né, dela. Ela era bem resolvida e apesar dessa realidade, ela sabia quem ela tinha a identidade dela revelada, ela sabia do poder que ela tinha, do talento que ela tinha. Então, apesar de toda essa realidade que existe, ela era bem resolvida. Então, ela carregava essa grandeza dentro dela. Isso é um grande exemplo dela, porque também tinha um posicionamento dela, apesar de toda uma realidade. Em relação a ser pioneira, ela disse, eu fui a primeira mulher a fazer matérias de aventura na TV, a voar de asa delta, a cobrir guerra. Mas acho que eu fiquei conhecida mesmo porque eu subi em todos os morros e favelas sem problemas. E quando eu comecei, eu não tinha noção sobre ser pioneira. Eu via, através de cartas que recebia, a grande importância de estar ali. As pessoas me davam parabéns por eu ser mulher e negra ocupando aquele espaço. E em relação ao tempo e à maturidade, ela dizia, o tempo para mim soa como diz o Caetano, tempo, 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 seja bonzinho comigo. Não tem um problema com o tempo. A maturidade vem para todo mundo e eu não sei o que as pessoas entendem como maturidade. Eu não me preocupo nem um pouco de como eu devo me vestir, de como eu devo me comportar. Eu vou que vou. Quem tem que estar de bem comigo sou eu. A minha vida é minha. Ninguém paga as minhas contas, ninguém resolve meus problemas. Quando eu deito na cama, só eu sei o que eu estou sentindo. Se quero usar uma roupa curta, eu uso. Isso não quer dizer que eu sou bem resolvida. Só quero estar bem comigo. Eu acho maravilhoso. Isso é viver a sua vida e
não tem nenhuma preocupação com a aprovação dos outros. E isso, a gente reforça isso, que quando você tem a sua identidade revelada, quando você sabe quem você é, quando você sabe do seu propósito, você simplesmente vive a sua vida e cuida da sua vida. Essa é uma mulher forte, de fibra e livre. E, por fim, em relação a julgamentos, ela diz: eu sou uma pessoa que quer estar comigo. Sabe por quê? Eu vou morrer. Ninguém vai morrer por mim. Quem vai me julgar hoje não vai deitar no caixão no meu lugar. O que você quer que eu faça? Que eu vá viver segundo a opinião das pessoas? Não tem como. Eu vou viver do meu jeito. Glória a Maria. Essa é a Glória a Maria. Então, Francilene, já falei um pouco dela, aliás, bastante dela. Então, traz aí os seus complementos para a gente, dessa mulher, que é uma grande inspiração para todos nós. É verdade. Eu a admirava muito como mulher, como profissional, né? Grande mulher, na verdade. E uma das coisas que ela disse, né, que a sabedoria de viver é você não estacionar. E, de fato, com tudo isso que tu falaste dela e que a gente pôde conhecer, verdadeiramente ela não estacionou. E ela dizia também que só de ser quem eu sou, não tem posicionamento maior do que esse. Então, as pessoas não estão precisando de posição, elas estão precisando se posicionar naquilo que elas são chamadas para fazer. Então, o que está faltando é posicionamento em todas as áreas da vida das pessoas, na sua profissão, porque posicionamento não é ter um cargo relevante. Quantas pessoas são repórteres, quantas pessoas são jornalistas, mas não tem o posicionamento que encanta os outros, né? E ela, na verdade, falar disso, ser quem não tem maior posicionamento do que esse, ser autêntico, e é preciso a pessoa ser quem é, se posicionar, né? Não estacionar, na verdade, eu sou desse jeito e pronto, não, tá pronto a ser melhor, a ser de fato aquilo que acredita ser, não o que as pessoas ditam que você tem que ser, mas você realmente precisa assumir esse posicionamento. E ela falava também de que a mensagem que ela gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima. Ela falava assim: vivam e deixem viver, só isso. Então as pessoas precisam viver mais, as pessoas precisam dar mais valor à própria vida, àquilo que tem, né? Deixar as pessoas viverem também. Se você pode ajudar alguém, ajude, mas se for para estar criticando, falando mal, deixe as pessoas viverem as suas vidas, respeitem o posicionamento das outras pessoas, né? Mesmo você não concordando, mas nós somos chamados a respeitar, né, o posicionamento dos outros. E quando ela falava da beleza, né, essa questão do racismo trazendo para isso, né, porque ela fala da beleza, que a beleza é o que você tem por dentro de você. Beleza é energia positiva, beleza é você ter respeito pelo outro e você ter vontade de ver o outro feliz. Isso é beleza, né? As pessoas estão preocupadas muito com a beleza externa, com a beleza física, que é importante, ninguém está dizendo que não é. É muito importante essa questão da beleza física. Mas o mais importante é a beleza interior. É o respeito que você tem pelo outro, é o saber valorizar o ser da outra pessoa, né? E mais na frente ela vai falar sobre isso, depois eu tenho uma frase aqui também que ela fala sobre gente, sobre gostar de gente, sobre gostar de pessoas. Isso é importante, né? E nós somos chamados a gostar de gente, a gostar de pessoas, a valorizar o que o outro tem. Isso é ser belo, isso é beleza, né? A pessoa que valoriza o ser humano. Pelo simples fato dele existir, ele é uma pessoa, ele é digno de respeito. É se colocar no lugar do outro. Eu gostaria de ser maltratado, eu gostaria de ser desrespeitado, eu gostaria de ser desvalorizado. Então, se questionar nesse sentido. Então, o amor ao próximo passa por isso. O que eu quero para mim, né? Eu gostaria que me tratassem assim, né? Então, não vou tratar o outro desse jeito. Isso é beleza, isso é respeito.
tem o outro dizer não fazer o que eu gostaria que fizesse comigo, fazer o que o outro gostaria que fizesse com ele. Mas nem sempre a gente sabe o que o outro gostaria. Então, que partamos do nosso ponto de vista. Eu gostaria de ser tratada desse jeito, de ser desrespeitada, então eu também não vou fazer isso com o outro. Então a beleza passa por isso, né? Respeitar a gente, gostar de gente, até porque é disso que Deus gosta de gente. E nós somos chamados a gostar do outro, assim, a respeitar o outro, na sua essência, na sua debilidade, naquilo que talvez o outro não tenha conseguido, a acolher e a gostar nesse sentido, né? E ela falava uma outra coisa também interessante, que não dá para ouvir aquela coisa que não te faz crescer. Ela diz que aprendeu a selecionar o que ela escuta, né? Não dá para ficar ouvindo aquilo que não vai te levar a lugar nenhum. Então, buscar ouvir coisas que realmente te engrandeçam, escutar pessoas que elevam o seu potencial, que valorizam aquilo que você é. Então, parar de estar dando ouvido para conversas. Quantas pessoas pararam, né, a vida porque deram ouvido a pessoas negativas, as pessoas que criticaram. E a crítica, ela tem esse poder de parar as pessoas. Então, que possamos realmente selecionar aquilo que nós precisamos ouvir, para não parar a nossa trajetória, para não parar o nosso percurso, o nosso processo, que talvez você está até crescendo, mas porque alguém te disse alguma coisa, ou você ouviu alguma coisa negativa, a tendência é parar. Então, que possamos selecionar de fato, né? E que sejamos otimistas, sabendo para onde olhar, né? É aquilo que eu quero, qual é o meu alvo, qual é o meu objetivo. Que não deixemos que as coisas negativas nos parem. E em nenhum minuto, ela diz, eu perdi a minha fé. Que possamos realmente também não perder a nossa fé diante dos obstáculos, diante das críticas, diante das situações que porventura acontecerem na nossa vida. E é bem que eu tenho uma frase que ela diz, gente é gente, ser humano é ser humano. É isso que interessa, né? É isso que interessa. Saber que as pessoas são gente, são seres humanos, com as suas debilidades, com seus defeitos, nós somos chamados, convidados a respeitar, né? A gostar. E que cada vida é única e intransferível. Cada vida é única, cada ser humano é único. E merece respeito, merece ser acolhido, né? E são muitos os códigos, né, que ela deixa, que possamos pegar isso como lição também para a nossa vida. Ela diz que o mundo para ela era uma fonte de conhecimento e de experiência, que possamos aprender com o mundo, com os acontecimentos, com o que está ao nosso redor, pegar código, porque modelagem, a gente não só modela pessoas, a gente modela ambientes, a gente modela situações, então que possamos pegar tudo aquilo, as experiências que o mundo nos dá, que está à nossa volta, para nos fazer crescer, não para nos fazer estacionar, nem regredir, né? Mas olhar sempre com otimismo e saber para onde nós estamos olhando, para onde nós queremos chegar. Né, Deise? Então é muito interessante tudo isso que ela fala. E assim, você pode estar acrescentando e talvez eu vou vendo alguma coisa, lembrando, né, de mais alguma coisa que ela falou, que realmente a gente pode estar usando essas modelagens para realmente a nossa vida, para o crescimento, para o nosso crescimento, né? E outra coisa que ela falava assim, que eu quero conhecer almas, emoções. Isso aí para mim é a coisa mais importante do mundo, né? A não ir atrás de aventuras inúteis, mas conhecer almas, conhecer emoções. Porque as pessoas, a vida, ela não é para perder tempo com coisa que não interessa. E também para perder tempo com as pessoas com coisa que não interessa. Mas buscar a alma da pessoa, conhecer a alma da pessoa, né? A dor das pessoas geralmente está na alma. Não só a dor física, ela não dói tanto quanto a dor da alma, né? A dor da alma, ela é uma dor muito mais doída e precisa de acolhimento, precisa de pessoas que acolham essa dor. Então, é preciso conhecer a alma das pessoas que estão próximas. Talvez você, mas aquela pessoa não merece, ou aquela pessoa não gosta. Pelo menos as pessoas de perto, da sua casa,
né? Os filhos, o cônjuge, os amigos, aquelas pessoas que estão próximas. Sempre buscar saber qual a dor da alma que cada pessoa tem. Aprender a ouvir, né? Ela diz que na vida dela inteira ela aprendeu a ouvir. Então, aprender a ouvir, a escutar as pessoas, a fazer perguntas, a parar de estar afirmando coisas a respeito das pessoas. A parar de fazer perguntas afirmativas, já dizendo que a pessoa fez tal coisa, mas saber fazer perguntas, né? Para conhecer de fato o que se passa na alma de cada pessoa que está ali ao seu redor, que precisa de você. Quantas pessoas precisam ser ouvidas, que precisam desabafar, que precisam de alguém que as escute, né? Então é muito interessante o que ela falou. E mais uma aqui, talvez já para fechando aqui, eu vou deixar uma última para fechar, mas eu vou dizer essa aqui, ela diz que o ser humano tem a tendência de querer viver em um mundinho cor-de-rosa, mas a vida é feita de nuvens rosas e nuvens cinzas. Aprenda a conviver com os dois tipos de nuvens, né? Então, não podemos viver só temos que estar prontos, preparados, não esperando o pior, mas tipo assim, se vier, vai aparecer situações difíceis na nossa vida, não vai ser só nuvens cor-de-rosa. E todo mundo tem essa tendência de querer viver num mundo ideal, um mundo perfeito, onde tudo é do jeito que eu pentei, tudo. Não, precisamos viver no mundo real, onde tem nuvens cinzas, nuvens chuvosas, e aí nós precisamos realmente entrar nessa realidade todos os dias. Se tiver uma nuvem cor-de-rosa, vivamos, que possamos curtir esse momento da nuvem cor-de-rosa, mas se vier uma nuvem cinza, que a gente não se desespere, não ache que tudo acabou, que é só comigo, se vitime, não. Estar atento para as situações adversas que porventura acontecerão na nossa vida. Então, aprender a conviver com os dois tipos de nuvens, porque o medo não pode nos paralisar de maneira alguma. Então, eu acho que esses códigos delas são muito bons para a vida, né? Sim. Então é isso, Deise. Se você tiver mais alguma coisa a acrescentar, dizer, que eu tenho certeza que você pegou muito mais do que o que tu falaste aí. Né? Bastante coisa. A gente falando um pouco desse mundo rosa, desse mundo cinza, ela, como ela lidava e ela sempre tinha um certo tédio pelo vitimismo. Nós falamos isso na modelagem de André Fernandes. Inclusive, ela diz assim, hoje tudo é assédio, preconceito, tá chato. Essa coisa do politicamente correto é um porre. Então, justamente porque ela estava de saco cheio de tanto vitimismo. E André Fernandes, o que ele falou sobre o vitimismo? Que nós precisamos de menos pessoas se doendo e mais pessoas se doando. Menos mimimi e mais posicionamento. Então, ela tinha grandeza dentro dela que não cabia esse monte de mimimi, justamente porque ela tinha o que fazer na vida. Então, as pessoas, elas precisam se posicionar e precisam entender que elas precisam primeiro se aceitar, né? E não ficar dependendo da aprovação dos outros. Ela era justamente por ser linda, ela não estava nem aí, ela vivia a vida dela. Isso que eu acho que era o bacana. Nos últimos dias dela, ainda no hospital, ela sempre pediu para que o médico fosse transparente com ela. E aí, uns 10 dias antes assim, da morte dela, quando o médico chegou para ela e falou, Glória, até o momento, a gente ainda tinha alguma expectativa, porque o remédio ainda fazia efeito. A gente precisa ser transparente com você, como você pediu. O remédio não faz mais efeito. Ela entrou, Francilene, numa depressão profunda. E aí, a partir daquele momento, ela fez um pedido. Ela não queria que ninguém fosse vê-la. Ela só abriu exceção para uma única pessoa, que é uma grande amiga dela, que é a Regina Casé. Inclusive, é a Regina Casé, que vai ser a tutora das filhas dela. E foi nessa mudança, ela mudou o testamento nesses 10 dias finais. E aí ela colocou a Regina Casé como tutora, mas também os padrinhos das filhas dela.
E mais uma economista, que é um grande amigo dela, que inclusive as filhas chamam o nome dele é Paulo Mesquita, um grande amigo dela, e inclusive as filhas dela chamam esse economista de pai. Então, elas têm como referência paterna. E você vendo essa vida dela, você não consegue imaginar ela entrando numa profunda depressão. Nós não estamos livres de nada, essa que é a verdade. Mas eu acho que se tem uma coisa que ela traz pra gente como inspiração, é que de fato, apesar de toda a história de vida dela, foi muito pobre e tudo mais, tudo que ela conquistou pelo talento dela. Ela conquistou por tudo que ela trazia de grandeza. E é isso que eu acho que ela quer mostrar para as pessoas. Busquem o espaço de vocês pelo que vocês são, pelo que vocês carregam. Não por, sabe, mimimi, vitimismo, cota, mas não sei o quê. Auxílio. Ela fala isso muitas vezes aí, né, em várias entrevistas. As pessoas precisam de família, sabe? De auxílio família. Então, ela é maravilhosa. Eu acho que ela tem aí... o legado que ela deixou é riquíssimo e realmente é de uma grandeza, assim, sem tamanho. Então, a gente meio que falou um pouco dela como um resumo, traz pra gente aqui toda essa grandeza que ela carrega e que realmente ela deixou de legado, não só para nós, e tenho certeza que as filhas vão ser muito bem encaminhadas, porque elas receberam um grande exemplo na vida delas. E é isso, eu espero que essa modelagem tenha sido assim, de grande reflexão para todas as pessoas que entraram, que estão presentes aqui com a gente. E é isso. Eu quero que a gente viva nesse mundo com liberdade, sendo o que a gente gostaria de ser, sendo o melhor que a gente pode ser e sempre se perguntando como a gente pode ser sempre melhor, servir mais e servir melhor. Porque realmente nós estamos aqui para servir. E cada um vai servir aquilo que carrega. É isso. É isso aí. Querendo contar, fica à vontade. Só voltando aí nesses últimos dias da morte, esse tempo todos nós passaremos. Mesmo temos vivido uma vida intensa, bem vivida, mas esse só a só, ele vai acontecer no final, né? Esse só a só você e Deus, com a sua dor, com o seu sofrimento. Porque o fato dela ter vivido bem, ter superado, o momento da morte sempre cheio de medo às vezes, e você tem que ter esse tempo só você e Deus ali, é o momento final, às vezes palavras ali não importam mais, amizade já não cabem mais nesse momento, por isso nós precisamos viver a vida como o exemplo dela de ter vivido bem, né, enquanto ela estava ali, porque depois de estar no leito de morte, há 10 dias do último suspiro, não importa mais amizades, homenagens e coisas nesse sentido, né, é importante, tem que ter esse momento só a só, mesmo as pessoas homenageiam e tudo, mas para aquela pessoa que já está ali naquele momento, né, em algumas pessoas eles preferem essa solidão com o eterno, o último amor, o primeiro amor que é o próprio Deus, né? Aquele que nos fez, que nos acolheu, que nos preparou desde a fundação do mundo. Então é preciso às vezes esse momento, né? Sozinha também. E para finalizar, uma última frase dela, ela fala assim, que as pessoas primeiro têm que entender de alma, porque no final a língua que todo mundo entende é o idioma da alma. Então é necessário, enquanto viver, entender de alma, entender de pessoas, porque o único idioma que todo mundo vai entender no final é o idioma da alma. É esse entregar-se àquele que nos amou eternamente, que nos amará eternamente. Então, é interessante esse final de todas as pessoas, né? Primeiro tem que entender de alma, porque no final a última língua... A língua que todo mundo entende é o idioma da alma. Então, essa frase eu finalizo, né? Certo. Inclusive, a própria avó dela disse que ela tinha que buscar a sua liberdade da alma. E certamente assim a gente vai encontrar com mais outras almas.
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai postar a live no YouTube, porque lá permite vídeos maiores. Vou colocar nos stories para encaminhar vocês para lá. Eu agradeço sempre a participação de vocês, o interesse de vocês, as perguntas que vocês fazem depois do privado. Muito obrigada pela presença. Agradeço você mais uma vez, Francilene, por essa parceria aqui, porque uma sempre dá uma força para a outra, uma sempre complementa o que a outra está falando, com as pesquisas, e também informações ricas para todos, né? Até através de nós mesmos. E é isso. Até uma próxima live. A gente vai comunicar a vocês. E até lá, pessoal. Um mini coração para vocês. Um grande beijo. Francilene, um grande beijo. Até a próxima. Tchau, Deise. Foi um prazer mais uma vez. Tchau. Beijo. Tchau, gente. Tchau.